É motivo de dúvidas de clientes e alunos o funcionamento do sistema Kanban. Muitos deles nos descrevem o Kanban como um sistema complexo, difícil de se implementar, difícil de se gerenciar. E se um Kanban é difícil de gerenciar na empresa que você conhece, na empresa que você trabalha, provavelmente o conceito do Kanban está errado. O Kanban ele nasceu para ser simples e para se manter simples. E se é algo difícil de fazer, não agrega valor, difícil de gerenciar, difícil de manter, por que fazer? Mas eu te garanto que o Kanban é uma ferramenta que agrega muito valor reduzindo perdas. Nossa obrigação como profissionais de gerenciamento, de melhoria de processos, é agregar valor às empresas. E visto que o Kanban é uma ferramenta que agrega muito valor à organização, vamos passar aqui o conceito dele. Como já vimos em vídeos anteriores, estoque e excesso de produção constituem duas das grandes perdas da produção. E o Kanban visa justamente reduzir essas duas grandes perdas. E atenção! Se você trabalha com Kanban na sua empresa e ainda assim você tem grande estoque, você tem excesso de produção, com certeza o conceito está errado. Vamos entender aqui o funcionamento. Antes de entrarmos no conceito do Kanban, é necessário que façamos algumas análises em nossa fábrica. Uma delas é o nosso índice de geração de produto não conforme, e te explico o porquê. Uma vez que o Kanban e o Just-in-Time são os cernes da produção enxuta, se produzirmos problemas, certamente não vamos atender as quantidades do Kanban, tendo assim o sistema Kanban ineficaz. Quando trabalhamos com o sistema Kanban, o ideal é que nossos resultados de processo, no que tange a índice de refugos, índice de geração de produto não conforme, estejam abaixo das metas estipuladas, ou seja, que sejam índices baixíssimos. Aqui nesse exemplo eu coloquei uma meta de 0,4%, representada por essa linha azul, e vemos resultados extremamente flutuantes aqui, né? Eu vejo resultados aqui que vai desde 0% até 1,5%, e sempre flutuando de acordo com o mês. Então, antes de partirmos para um Kanban, essa é uma situação que deveríamos resolver. Se possível, eliminar as causas de geração de refugos, ou pelo menos minimizá-las bastante. Uma outra análise a ser feita antes do Kanban é a análise de eficiência dos processos que participarão do Kanban. Se temos resultados similares a esses aqui, vemos resultados acima da meta estipulada, representada aqui por essa linha verde, resultados acima, resultado abaixo, verificamos algo aqui bastante instável. Essa é uma situação que deveríamos resolver antes da implementação de um Kanban. Investigar as causas de não atendimento, por exemplo, quebra de máquina, baixa produtividade que influi na eficiência, seja problema de recurso humano, problema de recurso material. Essa é uma análise que deveria ser feita antes de se implementar um Kanban. Uma outra análise a ser feita diz respeito à demanda. Porque entende-se que quando formos tratar da sistemática do Kanban que trataremos na sequência, produziremos quantidades padronizadas. Mas nós sabemos que nem todos os clientes fazem aquelas compras padronizadas todo mês, por exemplo, 10 mil peças, 10 mil peças, 10 mil peças sempre. Sempre existe alguma flutuação para mais ou para menos. Então o correto é que o Kanban possa suprir essas flutuações. Se tivermos demandas extremamente flutuantes, já é uma situação para se resolver antes de se implementar um Kanban. Nesse caso aqui que estamos mostrando, não chega a ser uma situação extremamente flutuante. As maiores diferenças aqui vão de 10 mil a 11 mil itens entregues por mês. Mas vamos supor que em um mês você entrega 10 mil, no outro mês você tem que entregar 25 mil, no outro mês você tem que entregar 5 mil. Aí verificamos uma situação bastante flutuante, aí deveríamos resolver isso, se possível padronizarmos essa demanda, e se possível resolvermos isso, logicamente, temos pouca influência dentro do cliente, né, no que diz respeito à quantidade que ele deve comprar. Mas muitas vezes sabemos que é possível negociar com o cliente, conhecer a expectativa dele, saber o planejamento dele de compras para os próximos meses, para os próximos 6 meses, e a partir daí conseguirmos fazer uma boa análise para o nosso Kanban. Essas considerações que passamos, efetivamente elas precisam ser realizadas antes de se propor, antes de se desenvolver um sistema Kanban. Existe bastante gente desavisada que acha que vai resolver problemas de fábricas que possuem problemas de estoque e excesso de produção implantando um Kanban, mas não é bem assim. Antes de se desenvolver um Kanban, é necessário fazer toda essa análise e resolver esses problemas, preparar toda essa base para a boa execução de um Kanban. Antes de partirmos para a fábrica, vamos entender alguns conceitos aqui. Aqui onde estou passando o cursor do mouse, encontramos um modelinho de cartão Kanban. Existem muitos modelos de cartão Kanban, você pode procurar na internet e vai achar vários modelos. Esse aqui é um dos mais simples, um dos que eu mais gosto, mas cada caso é um caso, varia de empresa para empresa qual vai ser o melhor. Então nesse cartão, a gente verifica alguns dados básicos, por exemplo, o processo onde esse item
vai entrar o centro de trabalho, o número do item que está sendo produzido. Muitas vezes um item não tem nenhum nome, mas ele tem um número de identificação. O nome desse item, o número dele de estocagem na prateleira. Eu vou precisar desse material aqui que vem lá do meu almoxarifado, lá do meu estoque. Vou precisar desse outro item que vai nessa outra linha. Após produzido, esse item vai ser embalado num contenedor onde cabem tantas peças desse item. Um número de emissão sequencial e um tipo de contenedor. Pode ser um berço, pode ser uma caixa, uma embalagem padronizada. Enfim, nesse cartão constam todas as informações relevantes para a produção desse item. Outra coisa a se entender, já diz respeito com relação à fila de produção. Essas cores que verificamos no quadro Kanban não são vias de regra, mas são as mais adotadas justamente por serem similares ao semáforo. A gente verifica níveis de criticidade. O vermelho ele já te dá aquela sensação de criticidade. O amarelo já te chama mais a atenção. E o verde, digamos que está mais tranquilo, está ok. Então, seguindo essa lógica, o cartão que estiver aqui no vermelho, ele tem a primeira prioridade de produção. O cartão que estiver no amarelo tem a segunda prioridade. E o cartão que estiver no verde tem a terceira prioridade. Então, como é que funciona? A produção terminou o item que estava fabricando, terminou o lote daquele produto. Agora ela vai no quadro Kanban verificar qual que é o próximo item que vai produzir. Vai e verifica que é este aqui, que está na primeira prioridade. Então este cartão segue para a produção. No mesmo momento que este cartão seguiu para a produção, os demais cartões foram puxados para cima. O que estava na segunda prioridade passou para a primeira prioridade, o que estava na terceira prioridade passou para a segunda prioridade. E na sequência já entra um outro cartão na terceira prioridade de produção. Vamos entender agora na fábrica. Agora eu vou explicar um modelinho simples de um Kanban de produção. Existem muitos modelos, muitos tipos de Kanban. Existem modelos de Kanban que fazem o fluxo inverso do que a gente vai explicar aqui. Esse aqui é um dos modelos mais simples e mais eficientes que tem de Kanban. Então consideremos aqui uma pequena confecção de roupas. Possuo um pequeno estoque, possuo um processo de corte, possuo um processo de costura e possuo um processo de expedição onde armazenamos alguns itens já prontos para expedição para o cliente. Assim que comprados, esses itens são expedidos. Entendamos então, como falamos de produção enxuta, é justo que a compra do cliente puxe a produção da fábrica. Então vamos avaliar essa situação hipotética. Um cliente fez um pedido, comprou um determinado produto aqui. Esse produto saiu da expedição, foi para o cliente. Esse produto, antes de ser enviado para o cliente, possuía um cartão de Kanban. Este cartão foi enviado lá para o Kanban do estoque, que é esse que está em azul aqui, esse cartão em azul. Por que esse aqui está diferente dos demais? Ele está diferente apenas a nível didático para diferenciarmos este aqui dos demais. Este cartão entrou aqui na última prioridade de produtos para separação para produção. Então o rapaz do estoque veio aqui no quadro Kanban dele, verificou que ele deveria separar prioritariamente, que é o que está em vermelho. Foi e separou. Automaticamente ele puxou os outros cartões para cima. E agora a prioridade é esse que estava no amarelo e agora está no vermelho. Ele fez a separação deste item e puxou esse cartão azul, que novamente ele só está em azul para diferenciarmos a nível didático. Puxou esse cartão azul para a primeira prioridade de separação. Separou esses itens. Agora esse cartão azul, após a separação dos itens, ele vai seguir para o quadro lá do processo de corte. Entra conforme planejado na última prioridade de produção. E assim vai seguindo o fluxo. A produção vai produzindo, vai puxando a produção, vai produzindo, vai puxando o quadro Kanban. Chegou lá na primeira prioridade de produção, agora vamos produzir esse item. Então o cartão vai para o processo de corte. Produziu a demanda especificada no cartão, o lote segue para o estoque intermediário entre os estoques de corte e costura e o cartão vai para a última prioridade de produção. Novamente a produção vai continuando, vai puxando o cartão, vai puxando a produção. Chegou lá na primeira prioridade de produção, ok, então vou agora produzir este item. Então ele vai lá para o processo de costura. Costurou os itens já estão prontos, já mando lá para o estoque. O cartão continua com o produto. Existem modelos de produção onde não se trabalha com esse estoque final aqui. São aqueles casos de clientes que compram aquela demanda todo dia ou a cada intervalo planejado. Este é o caso onde esse cartão, ao invés de acompanhar o produto, ele volta lá para o quadro do estoque de matéria-prima, na última prioridade de produção. Ou seja, ele vai ficar nesse ciclo contínuo aqui.
porque toda a produção dele o cliente busca todo dia. Ou seja, o Kanban é uma ferramenta tão simples quanto parece. No entanto, ele exige uma análise detalhada tanto do processo onde vai se implementar um Kanban, como de toda a cadeia que envolve o fluxo do produto, seja dentro da empresa, seja dentro da cadeia de suprimentos. Deixo aqui na descrição do vídeo o link do nosso site. Lá tem o formulário de contato e caso você tenha alguma dúvida, você pode esclarecer sim com a gente. Para encerrar esse vídeo, eu deixo uma pergunta. Dentro do fluxo do produto, como já vimos, em que velocidade devo produzir? De quanto em quanto tempo devo ter em cada processo ao menos um produto pronto? E esse é o tema do próximo vídeo, onde vamos tratar de Takt Time e de cronoanálise. Até a próxima!